Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o nosso último Vale a Pena de 2022. Mas calma, em 2023 já na primeira semana tem mais, então não fique triste. Vamos encerrar a temporada desse programa que homenageia grandes artistas que ainda estão vivos para receber essa homenagem com uma atriz que não só é muito boa, muito talentosa, mas levou mais ainda o nome do Brasil e das nossas artes para o mundo, com os seus trabalhos que são exibidos em outros países e por ela mesma ter participado de produções em outros países, principalmente nos Estados Unidos. Eu estou falando de Sônia Braga. Antes de falarmos sobre Sônia Braga, que não só é uma grande estrela da nossa dramaturgia, como é também uma grande atriz, né? São duas coisas distintas que nem sempre andam juntas, faço o meu pedido de sempre a você, inscreva-se no nosso canal, se não for inscrito ainda, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos, dê o seu joinha, deixe seu like, comente aqui sugerindo temas para outros programas da série Vale a Pena e os outros todos aqui do canal e compartilhe os nossos vídeos com as pessoas que você sabe que gostam desse assunto, feito vocês que nos assistem, feito eu que tenho todo o prazer em fazer esses programas aqui, porque assim chegamos a muito mais gente e isso é muito bom para nós. Sônia Braga se chama realmente Sônia Braga, Sônia Maria Campos Braga. Ela nasceu em 1950, no dia 8 de junho, olhando aqui para não falar errado. E muita gente pensa que Sônia Braga é baiana, por causa de Gabriela, uma novela que ela fez de muito sucesso, uma das maiores novelas da nossa teledramaturgia. Em 1975 essa novela foi feita. Foi a novela que realmente lançou-a ao grande estrelato como atriz de televisão, como atriz de um modo geral. Mas Gabriela se passava na Bahia, baseada na obra de Jorge Amado, e a Sônia ficou com essa pecha, digamos assim, de baiana. Mas ela não é baiana, ela é paranaense, ela nasceu em Maringá. E ainda bebezinha, com 1 ano de idade, se mudou com a família de Maringá para a capital do estado, Curitiba. Passou lá a sua infância, alguns anos da sua adolescência, né, com a família toda e 2 dos seus irmãos que depois também se tornariam atores, o Júlio Braga e a Ana Maria Braga, que não é a apresentadora do Mais Você, tá? Só para deixar claro, porque tem gente que pensa, quando se depara com essa informação, que a Sônia Braga tem uma irmã chamada Ana Maria Braga, né? Ana Maria Braga, que é a mãe da Alice Braga, que também leva o nome do Brasil mundo afora com o seu talento de atriz nos vários trabalhos que tem feito. E Sônia Braga, depois de morar em Maringá e em Curitiba, veio com a família para São Paulo, na sua adolescência. Muito que bem. Instalada aqui em São Paulo, ela começou a fazer participações em teleteatros, em programas feitos para criança, dramaturgia infantil. Entre esses programas havia o Jardim Encantado, eu anotei aqui para não falar errado, e também As Aventuras de Eduardinho, salvo erro meu, Jardim Encantado na TV Tupi e As Aventuras do Eduardinho na TV Excelsior. Ela até relembrou essa passagem das Aventuras do Eduardinho, que era escrito por Vicente Cesso, quando trabalhou, uma das vezes, com Marcos Paulo, filho do Vicente Cesso, numa novela que agora podemos rever no canal Viva, Força de um Desejo, em que ela disse, conheço o Marcos Paulo há muito tempo, já trabalhamos juntos em As Aventuras do Eduardinho, isso já faz uns 1000 anos, disse ela. Essas aspas foram publicadas em jornal, em revista, enfim. Claro que ela está falando em sentido figurado, né? Depois, ainda nos anos 60, conforme começou a fazer esses trabalhos direcionados principalmente para público infantil, ela começou a fazer teatro para público adulto e se envolveu, né, mais ainda com teatro. Se envolveu é muito bom, né? Porque parece uma coisa errada. Se envolveu com teatro, passou 1 ano no ABC Paulista, mais precisamente em Santo André, porque começou a fazer espetáculos naquela região com um grupo ao qual se integrou e foi convidada em 1968, com 17, 18 anos, para fazer uma peça dirigida por Ademar Guerra, uma versão de um sucesso no exterior, que é nada mais nada menos do que o Hair.
e juntou-se a essa montagem revolucionária que tinha a produção do Altair Lima, já falecido, Ademar também. Não tardou para que aquela jovem, de muito talento, de muita garra, muito dedicada e muito bonita, chamasse a atenção de diretores e de produtores de televisão, além do que ela já fazia. E, em 1969, ela foi convidada a integrar o elenco de uma primeira novela que foi A Menina do Veleiro Azul, escrita pela Ivani Ribeiro e também pelo seu marido Dárcio Ferreira. Essa novela foi uma das últimas produções da TV Excelsior. Durou muito por causa disso e teve muita confusão de elenco por causa disso, porque a emissora estava passando por sérios problemas e alguns atores eram obrigados ou a morrer numa novela para entrar na outra, ou para fazer as duas novelas ao mesmo tempo, novelas de 2 horários. E as novelas também mudaram muito de horário, então A Menina do Veleiro Azul começou às 6h30, passou para as 8, depois para as 7, coisas assim. E Sônia Braga esteve nesse momento, infelizmente, o final da TV Excelsior, junto com ela Maria Isabel de Lisandra, Rony Fon, entre outros. Em 1970, aquela jovem ingressou no elenco da TV Globo e fez a sua primeira novela, que foi também uma novela como tantas outras. Irmãos Coragem, de Janete Claire. Ela viveu a Lídia, que é uma personagem que entra no decorrer da história e envolve-se com Jerônimo, que é um dos irmãos Coragem, interpretado pelo Cláudio Cavalcanti. Ela é filha de um homem muito poderoso, um político muito poderoso, o Dr. Siqueira, que foi o Felipe Wagner quem interpretou. Na outra versão dessa novela da Janete Claire, nos anos 90, Lídia foi Isabela Garcia. O Dr. Siqueira foi o Jonas Bloch, salvo engano meu, e o Jerônimo, o Ilia São Paulo. Depois de Irmãos Coragem, Sônia Braga participou de outras novelas de Janete Claire, mais 2. Selva de Pedra, em 1972, no papel de Flávia, uma moça que passa por um trauma muito severo quando é acusada pela própria mãe de assassinato, a mãe dela, Valquíria, que era Neuza Amaral, acusada de um assassinato cometido por ela, Valquíria, e ela chega a perder a voz ante o grande trauma. E tem o apoio para se recuperar, especialmente de 3 pessoas. Uma nova amiga que ela faz, a Simone, que é a Regina Duarte, a presença do seu pai, o Jorge Moreno, que é o Ednei Giovinazzi, a partir de quem ela conhece a Simone, porque o Jorge é apaixonado pela Simone, e de um rapaz que inicialmente se aproxima dela para vingar-se por essa morte da qual ela é acusada, a morte de seu irmão, mas que termina arrebatado de amor por ela, e mais ainda quando descobre que ela é inocente, o Guido, que era o personagem do João Paulo Adur. A outra novela da Janete Claire que Sônia Braga fez, logo em seguida, foi Fogo sobre Terra, em 1974, no papel de Brisa. Pois é, antes de Travessia, houve Brisa na nossa teledramaturgia, esse papel da Sônia nessa novela. E nessa época dessas 2 histórias, Sônia viveu um papel, mais uma vez, aí ligada ao universo das crianças. A Ana Maria, uma jovem professora, num programa que marcou aquela geração, que é o Vila Sésamo, coprodução da TV Globo com a TV Cultura de São Paulo. E junto a ela, nesse elenco, estiveram o Armando Bogos, a Araciba Labanian, o Roberto Orozco, Manuel Inocêncio, Laerte Morrone, Flávio Galvão, Milton Gonçalves, entre outros grandes valores. Depois dessa época, da primeira metade dos anos 70, com um trabalho e um sucesso atrás do outro, Sônia Braga já estava mais do que habilitada para voos maiores, digamos assim. E, depois de muita indefinição, num período no qual até Gal Costa, lamentavelmente falecida há pouco, foi considerada para interpretar a personagem, a Sônia foi escolhida para interpretar a Gabriela de Jorge Amado, que é uma moça pura, uma moça inocente, uma moça que tem uma alma de criança naquele corpo de mulher que atrai tanta atenção e tanto desejo, uma moça que não se prende às convenções e que não faz nada por mal, embora algumas das suas atitudes sejam condenáveis pela régua da moralidade. Acho que a gente pode defini-la assim. E é uma jovem que, por essas características, além da sua grande beleza, é que interessa tanto, arrebata de paixão, o turco comerciante Nassib, que é o Armando Bogos. Depois, em 1976,
a atriz faria outra novela desse mesmo horário das 10 da noite, no qual Gabriela foi exibida, Saramandaia, de Dias Gomes. Nessa novela, ela interpretou o papel de Marcina, uma das personagens a partir das quais o autor trabalhou o realismo fantástico da história, que é o seguinte: a Marcina, par romântico do João Gibão, que era o Juca de Oliveira, ela, quando se excitava sexualmente, o que tocasse, ela ficava literalmente em brasas, então o que ela tocasse pegava fogo. Isso é uma das coisas que acontecia no universo ali da Saramandaia, além de ter um lobisomem, além de ter um rapaz com asas, o João Gibão, um coronel que assou o nariz e solta formigas, uma mulher que explode de tanto que comeu e esse tipo de coisa. A Marcina é uma das personagens usadas para as metáforas propostas pelo Dias Gomes nessa novela, que é um grande clássico da nossa dramaturgia. E em 1977, a atriz interpretou uma novela de metalinguagem, uma novela falando de novelas, falando de teatro, falando de cinema, de dublagem, enfim. Ela interpretou uma atriz, Cíntia Levi, que era disposta a fazer tudo ou quase tudo para se dar bem na vida. E teve como tema nessa novela Tigresa, na voz da Gal Costa, uma música feita pelo Caetano Veloso com inspiração na Sônia. Eu falo de Espelho Mágico, uma história original de Lauro César Muniz, como diziam os seus créditos de abertura. E essa novela, com essa proposta narrativa bastante ousada, mesmo para hoje, tinha no seu elenco outros grandes nomes da nossa TV, como Glória Menezes, Tarcísio Meira, Lima Duarte, Sérgio Brito, Ioná Magalhães, Juca de Oliveira, Mauro Mendonça, Milton Moraes, muitos outros. Depois dessas 3 novelas em seguida, sempre em ascensão como grande atriz, Sônia Braga ganhou outra protagonista no outro marco da nossa TV, que foi Dancing Days, de Gilberto Braga, primeira novela das 8 desse autor, exibida entre julho de 78 e janeiro de 79. Ali ela foi a Júlia. Júlia era uma moça que tinha passado 11 anos na cadeia, envolvida num crime de assassinato, no qual ela não tinha culpa, ou não tinha culpa sozinha e não teve a intenção. E, durante esses 11 anos, a sua filha, Marisa, havia sido criada por uma irmã da Júlia, a Yolanda, que era o papel da Joana Fon. E a novela fala da reintegração da Júlia à sociedade, com todos os preconceitos e obstáculos que essa sua condição carrega, e, claro, da disputa dessas duas mulheres, Júlia e Yolanda, pelo amor, pelo reconhecimento, pelo respeito de Marisa, uma adolescente que está começando a ter os desafios da vida adulta pela frente, inclusive com um casamento muito precoce. Ela se casa com 15 anos com o seu namoradinho Beto, que é o Lauro Corona. Essa é uma grande novela. Logo mais está no Globoplay, se você não viu, veja. Sônia, depois de Dancing Days, chegou a ser considerada para o elenco de outra novela do Gilberto Braga em 1980, Água Viva. Mas não fez. Quem fez o papel que poderia ser dela foi Beth Faria. A situação se inverte, porque em Dancing Days se quis inicialmente que Beth Faria ou Ioná Magalhães fossem a Júlia. E tanto Sônia Braga quanto seu par romântico, o Kaká, que era o Antônio Fagundes, foram apostas do diretor Daniel Filho, que quis 2 atores que estavam no ponto ideal para serem lançados como grandes protagonistas absolutos de uma novela das 8. E ele escolheu os 2 e escolheu muito bem. Sônia não fez Água Viva, mas nesse ano de 1980 fez Chega Mais, uma novela escrita por um cronista muito famoso, Carlos Eduardo Novaes, escrita também com Walter Negrão, que colaborava na carpintaria de novela, no roteiro, enfim. E essa novela não se chamaria Chega Mais, se chamaria Tom e Gelli. Tom era o Tony Ramos e Gelli era o apelido da personagem da Sônia, Angélica, uma moça de família rica que tem o noivo sequestrado no dia do casamento. O noivo é esse Tom. E diversas peripécias a partir desses noivos que, na definição do autor, eram 2 pessoas que se gostavam muito, se amavam, mas que quando estavam separados, viam que não podiam viver separados, mas estando juntos percebiam que também não podiam viver juntos. Essa é a definição de Tom e Gelli. Essa foi a última novela de Sônia Braga aqui na televisão brasileira durante quase 20 anos. Depois de Chega Mais,
Ela que já se dedicava a produções cinematográficas aqui no Brasil, continuou fazendo isso e intensificou a sua atuação no cinema, até que em 1985 houve um grande momento na sua carreira, que foi um filme chamado O Beijo da Mulher-Aranha, baseado num romance de Manuel Puig, que a tornou muito conhecida internacionalmente, para além de onde já haviam sido exibidas novelas suas. Antes disso, claro, ela já havia participado de filmes muito conhecidos, muito consagrados no cinema nacional, como, por exemplo, Cléo e Daniel, baseado em obra de Roberto Freire, Dona Flor e seus dois maridos, que por décadas foi considerado o filme mais visto, de maior bilheteria do cinema brasileiro, um filme do Bruno Barreto, que ela protagonizou no papel de Dona Flor, mais uma obra do Jorge Amado no seu currículo aí, né? Com Mauro Mendonça e José Wilker nos outros papéis principais, e A Dama do Lotação, um filme do Neville d'Almeida. Depois de... e também um filme do Arnaldo Jabor, o famoso Eu Te Amo, que é de 1981, salvo engano da minha parte. Mas depois do Beijo da Mulher-Aranha, a atriz resolveu apostar decisivamente numa carreira internacional, por assim dizer, e tanto assim que mudou-se para os Estados Unidos. Passou lá cerca de 15 anos da sua vida e em 2003 conquistou a cidadania norte-americana, que ela possui, né? Agora ela tem dupla cidadania, por ter morado tanto tempo lá, feito diversos trabalhos lá, enfim. Além de ter feito alguns papéis na televisão, papéis eventuais, na maioria das vezes, em séries de muito sucesso, como o show de Bill Cosby, né, o Cosby Show, foi a professora de um dos filhos dele na série, participou de uma das séries da franquia de Lei e Ordem, Law and Order, né, e também de Brothers and Sisters, Sex and the City, entre muitos outros trabalhos. Ela também fez outros filmes, notadamente Rebelião em Milagro e Luar sobre Parador, entre muitos outros. Em 1999, ela voltou a fazer aqui uma novela apenas por 15 capítulos, uma coisa muito breve, que foi Força de um Desejo, no papel da baronesa Helena Sobral. Uma mulher muito sofrida, oprimida por um marido ciumentíssimo e que a castigava por um erro da juventude, o barão Henrique Sobral, que é o Reginaldo Faria, porque ele sabia muito bem do envolvimento romântico dela com o ex-caixeiro viajante, o ex-mascate Higino Ventura, que é o Paulo Betti. Mas é claro que, embora ela só tenha voltado em 99, não faltaram convites para Sônia Braga nunca, ao longo desses quase 20 anos em que ela não fez novelas. Nos anos 90, pelo menos 2 papéis poderiam ter sido dela, e não foram porque ela não quis. Um é a Esther, da novela Pátria Minha, do Gilberto Braga, que quem fez foi a Patrícia Pilar, era só uma participação, mas não se acertaram as partes, TV Globo e Sônia. E outro foi no SBT, mas aí Sônia chegou a firmar contrato e começar a se envolver com a produção mesmo. No SBT também em termos, né? Era uma novela coproduzida entre o SBT e produtores argentinos, né? E chamava-se Antônio Alves Taxista. Ela interpretaria a madrasta de Guilhermina Guinle, a vilã da história, Claudine. A personagem ganhou esse nome quando a efetivamente assistimos, em interpretação de Branca de Camargo. Com Sônia tinha outro. Mas quando começou a receber os textos e a ver exatamente o que ia fazer com aquela história, Sônia se recusou a participar. Ela não gostou, reclamou da qualidade e ela depõe a esse respeito, inclusive numa entrevista para Marília Gabriela. E não fala do adaptador da história, ou a quem pelo menos se acredita esse trabalho, que é o Ronaldo Ciambrone, mas fala do Valcir Carrasco, que era um profissional que realmente trabalhava no SBT nessa época, analisando, trabalhando a partir de textos originais estrangeiros que a emissora queria que fossem analisados. Depois de Força de um Desejo, outros convites vieram, Sônia também não pôde atendê-los, não quis ou não pôde, enfim. Em 2006, estivemos pertinho de vê-la como a Fausta, uma oportunista, uma golpista, uma mulher espertalhona que atravessa a vida do Antônio Maciel, que foi o Gabriel Braga Nunes, na novela da TV Record, do Lauro César Muniz, Cidadão Brasileiro. Quem fez esse papel, afinal de contas, foi a Lucélia Santos e fez muito bem. Mas nesse mesmo ano de 2006, a atriz acertou para fazer uma outra novela,
Páginas da Vida de Manuel Carlos, no papel de Tônia Werneck, uma artista plástica, prima da protagonista Helena, Regina Duarte, e que no decorrer da novela tem um caso com Silvio, que é o personagem do Edson Celulari, e termina essa história ao lado do ex-sogro do Silvio, que é o Tide, Tarcísio Meira. Nesses últimos anos, embora apareça de vez em quando na TV, principalmente em coisas muito rápidas como a série As Cariocas, ela foi a protagonista de um dos episódios, a adúltera da Urca, que trouxe Sônia, Antônio Fagundes e Regina Duarte em papéis que, em sua homenagem, ganharam os nomes de Júlia, Cacá e Malu, lembrando a Malu Mulher. Sônia participou de um outro projeto breve, logo depois de Páginas da Vida, que foi uma adaptação pela Rede TV em parceria com a Disney de Donas de Casa Desesperadas, Desperate Housewives, no papel da Alice, e dedicou-se muito, mas muito, a cinema. E teve participação determinante em 2 dos filmes brasileiros mais saudados dos últimos anos e não será exagero nós dizermos logo mais que de todos os tempos. Aquários e Bacurau. Sônia Braga, sem dúvida, contribuiu para o reconhecimento desses filmes, que têm muita qualidade, ainda que tivessem outra atriz nos papéis que foram dela, mas, sem dúvida, a respeitabilidade que ela por si empresta por escolher muito bem os trabalhos que faz, por acreditar nas coisas em que acredita, por ser uma mulher progressista, libertária, consciente da sua função como artista e fazer coisas boas e porque gosta daquilo, acredita naqueles projetos, naqueles colegas, enfim, sem dúvida isso contribui para a magia que se formou em torno desses 2 filmes, para citar apenas esses, o Aquários e o Bacurau. Sônia Braga, uma grande atriz e uma grande estrela, repito, como falei no começo, nossa homenageada do Vale a Pena nesta semana, encerrando a temporada de 2022. Caso a Sônia Braga assista, eu espero que ela goste do nosso programa. Você que é fã da atriz, espero que goste também. Agradeço a audiência de vocês todos sempre. Desejo que em 2023 tenhamos saúde e paz para enfrentarmos mais desafios que vêm pela frente e que a gente siga junto. Até mais, um abraço.